Bem, boa noite a todos. Jesus, ele faz um diálogo com os discípulos e ele pergunta assim: que dizes que eu sou? Aí eles respondem: dizem uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhe Jesus: e vós, que dizes que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não fora a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa passagem do Evangelho traz duas questões, né? Primeiro, a ideia da reencarnação, porque quando ele pergunta: que dizes que eu sou? Eles dizem: és João Batista, Jeremias, alguns dos profetas que já tinham vindo antes. Então, traz uma ideia da reencarnação e que seria do conhecimento da população daquela época. Jesus não disse que está errado, porque se tivesse errado ele teria corrigido, e ele pergunta a Pedro: e que tu, que dizes que eu sou? Aí ele diz, que és o Cristo, Filho de Deus. E ele comenta que não foi a carne nem o sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E tem um desdobramento dessa frase que é sobre esta situação, esse fato: edificarei a minha igreja, levando a ideia de que a mediunidade, no caso ali é um fenômeno mediúnico que ocorre naquele momento, e que Jesus iria edificar todo o seu processo de ensino, todo o fenômeno mediúnico, a partir dessa ideia da comunicação com a espiritualidade. Não vou falar com os mortos, porque não há mortos, também porque nem todos os espíritos que se comunicam, necessariamente, eles são viveram aqui na Terra, estão desencarnados, pode ser de outros lugares, outras regiões do universo. Então, essa é uma questão importante, porque, normalmente, quando nós interpretamos a Bíblia, o Evangelho, e as pessoas sempre comentam: será que esses princípios constam no Evangelho de Jesus? E a gente pode notar que eles constam. E, normalmente, quando nós analisamos a questão mediúnica, a questão da espiritualidade, o que é que verificamos? Verificamos que, na realidade, normalmente as pessoas sofrem influências de todo modo, toda matriz. Normalmente a gente sempre entende que a mediunidade, ou seja, a influência espiritual que nós sofremos, as interferências, elas acontecem somente quando há uma entidade, ou seja, quando há uma comunicação individual. Mas se pode pensar que o fato de estar vivendo no universo, de viver, já nos coloca em interação com outros seres. Essa perspectiva de que nós vivemos isolados, e quando nós estamos fazendo um trabalho, até que ponto esse trabalho é nosso, até que ponto esse trabalho não é nosso, até que ponto isso não é uma inspiração, até que ponto não é alguém que está nos tomando e fazendo algo por nós. Tudo isso nos coloca uma difícil distinção da fronteira onde está a atividade do eu e a atividade, talvez, de outro ser que está nos influenciando. Esta semana teve um debate, um encontro na UNEB em Conceição do Coité sobre escritas, E eles analisando a produção na academia, na universidade, e essa questão do plágio. E é muito interessante que um dos argumentos lá apresentado pelo estudioso dizia a respeito que, na realidade, dificilmente as pessoas criam algo de novo. Na realidade, elas estão sempre reescrevendo. E havendo uma dificuldade muito grande de distinguir o verdadeiro autor de algo que é produzido na universidade. E percebeu-se que nós estamos sempre reinterpretando, reescrevendo autores anteriores. Ele citou até Michel Foucault, quando ele diz que pouquíssimos são realmente autores
ao inventar ideias novas. Pensando nisso, eu fiquei refletindo que, na realidade, ao vivermos no mundo, não é? Ao atuarmos no mundo, fica sempre a pergunta: em que medida nós estamos agindo sozinhos, aquilo é realmente nosso? E quando ele vai estudando o Espiritismo, estudando a doutrina espírita, o que é que você vai verificando ao longo do tempo? Que os espíritos estão, né, vivendo conosco aqui na Terra, e eles estão continuamente nos auxiliando. E é interessante, André Luiz conta muito isso nos seus livros, e sobre essa questão da interação entre os dois mundos, quando ele fala, por exemplo, né, que os espíritos vêm auxiliar nos hospitais. Então, o médico está trabalhando, e quando ele está trabalhando a sua atividade, ele pode não ser espírita, ele pode não ser um religioso, mas, se for possível, o médico o inspira em sua atividade. Então, independente da vinculação religiosa, não é? Independente das pessoas terem ou não essa crença, desde que estejam disponíveis para trabalhar, a espiritualidade pode auxiliar. E muitas vezes a gente pode pensar, imaginar, né, que de repente, quando você está na atividade profissional, um professor, um médico, né, alguém em outra atividade, um artista, quando eles estão trabalhando, eles estão, de certa forma, sendo inspirados pelos espíritos. Não significa necessariamente que eles são inspirados sempre pelos bons espíritos, né? Mas essa interação ela é contínua. E muitas vezes uma obra, e é uma coisa muito interessante, que é muito comum no âmbito das artes, os artistas terem ideias e muitas vezes escreverem aquilo. Então, no caso da literatura, por exemplo, há muitos deles que têm uma ideia e passam a noite escrevendo uma obra, e quando termina a noite, a obra está escrita. Kafka conta um caso desses. Então, a gente fica nos perguntando até onde vai que essa escrita, esse romance, não foi de uma inspiração, foi de uma influência espiritual que trouxe a ideia e o autor escreve. Ele vai colocar o nome dele, né, nessa obra. Então, Alain Denis fala muito sobre isso quando ele discute que, muitas vezes, os escritores, os artistas, eles entram em sintonia com outras pessoas, até com pessoas reencarnadas mesmo, vive, é como se participasse um pouco da vida delas, e aí trazem inspiração para escreverem as suas obras. Hermínio Miranda, ele cita também no livro A Memória e o Tempo, várias situações onde ele vai dizer que muitos desses escritores, muitas vezes, estão escrevendo não necessariamente por inspiração de outros espíritos, mas porque estão recuperando as suas memórias de outras encarnações, e na realidade, ao escrever, eles estão escrevendo aquilo que viveu em outras épocas. Então, tudo isso mostra a dificuldade de nós delimitarmos onde termina uma coisa, onde somente é eu, e onde está a participação do outro. E há uma coisa muito interessante também sobre essa questão da mediunidade, quando se pensa a ideia de que há no universo correntes de pensamento. Pietro Baldi, ele tem um livro que ele fala sobre isso, As Nobles, quando ele discute essas correntes de pensamento. Então, nós podemos imaginar, de repente, que quando nós estamos pensando, né, vamos supor, pensando na música, na arte ou na ciência, nós, ao estarmos pensando, estamos sintonizando em uma dada frequência. E essa frequência vai nos sintonizarmos com essa esfera de pensamento. E aí nós começamos a captar essas ideias que estão fluindo pelo cosmos. E você pode, de repente, não é, ter uma ideia desse nível. É interessante isso, porque normalmente, por exemplo, no campo da ciência, é muito comum que um cientista descubra uma novidade e o outro também descubra em outro lugar do mundo de forma independente. Então, às vezes, demonstra isso, é como se fala usualmente que a ideia está no ar. Então, nesse sentido, é possível pensar que, de repente, eles estão vivendo, não é, sintonizando aquela problemática da investigação que eles estão trabalhando, e eles começam e descobrem ao mesmo tempo. Isso tudo é interessante, porque é preciso entender que a ideia de nós vivermos isolados no universo, essa ideia ela é equivocada. Porque, na realidade, nós estamos em constante interação com os elementos da natureza.
Quando nós pensamos essa ideia de isolamento, essa ideia de separação, ela é um grande equívoco. E nós podemos pensar isso de forma concreta na realidade física aqui do nosso mundo. Nós construímos, a partir da Idade Moderna, século XVII, mais ou menos, com a Revolução Técnico-Científica, a ideia de que a ciência deveria ser desenvolvida pelo homem e essa ciência desenvolvida deveria trazer o domínio do homem sobre a natureza. E, consequentemente, nesse período do desenvolvimento do capitalismo, o que ocorreu? Ocorreu que nós vamos pegar o desenvolvimento científico e técnico e levar para a produção, e a ideia do lucro, e o lucro ilimitado, leva à expansão cada vez mais dos negócios e da exploração da natureza. E nós criamos esse modelo que nós vivemos hoje. E o que aconteceu nesse sentido? Aconteceu a ideia que deveríamos extrair toda a riqueza da natureza, a ideia que deveríamos explorá-la, e causamos um desequilíbrio ambiental sem precedentes na história da humanidade. E esse desequilíbrio está exigindo de nós hoje uma modificação de postura, para que possamos reverter esse desequilíbrio e construir uma civilização do século XXI agora, onde consiga compatibilizar desenvolvimento e também equilíbrio ecológico. Ora, isso demonstra que esta visão nossa de separação com a natureza, como se nós não fôssemos também natureza, leva a um desequilíbrio na ecologia, na natureza. Esse pensamento pode também ser levado para a esfera do social, né? O que acontece no social? Nós construímos, ao longo da história da humanidade, uma ideia também de separação, nós e o outro, não é? Então, normalmente, o outro poderia ser de um outro povo, o estrangeiro, poderia ser uma camada social inferior, como, por exemplo, os escravos, poderia ser do sexo, as mulheres. Então, você pode criar, não é, diversas formas de enxergar o outro. E esses separatismos, essas divisões, criaram sérios problemas ao longo da história da humanidade, não é? Guerras, pestes. E é interessante falar sobre as pestes, que durante a Revolução Industrial, né, na Inglaterra do século XVIII, quando começam a surgir as cidades operárias, as pessoas estão indo morar naqueles locais à procura de trabalho, na indústria nascente, havia um grave problema. Os bairros operários eram bairros miseráveis, e onde não havia nenhum saneamento básico e proliferavam doenças. E as doenças, como elas não conhecem fronteiras, elas iam também contaminar os bairros dos burgueses, dos ricos. E aí você cria um problema da ordem que tinha que sanear os bairros operários para evitar que as doenças chegassem dos ricos. É o que aconteceu, por exemplo, na atualidade. Nós temos uma crise, né, de epidemia de ebola na África, a África pobre. E o que aconteceu? Como o mundo moderno ele é bastante integrado, né, a circulação de pessoas ela é muito grande, então, naturalmente, que pessoas que estavam na África, naquela região contaminada, iriam para a Europa, para os Estados Unidos, para a América, etc., e começaram a levar essa doença, esse vírus, né, que atingiu pessoas na Espanha, nos Estados Unidos. E aí começou todo um esforço dos países desenvolvidos e ricos para auxiliar, né, os países que estavam com a doença, esse afã de conter a proliferação da doença. Mas observe que há um equívoco no pressuposto, né? Porque se nós estivéssemos nos preocupados com a África antes, criado políticas de desenvolvimento desses países mais pobres, certamente essas doenças não iriam surgir e não haveria o medo de se espalharem pelo mundo. Na urgência, auxilia-se para evitar a expansão. Então, essa ideia de separação, ela é um equívoco, porque mesmo que estão bem, estão sofrendo com essas catástrofes. Também, a nível social, vejam, muitas vezes essas separações geram também insegurança. Muitas vezes, os pobres, aqueles que são abandonados, que estão excluídos, resolvem reclamar a sua parte do bolo. E de uma forma um tanto inadequada, diríamos, né? Vão tirar a força do outro aquilo que eles não têm. Então, vão roubar um sapato, um relógio, um carro, etc.
Então começa uma pressão e cria o quê? Uma instabilidade naqueles que possuem, porque possui, mas não pode nem usufruir, porque se usufruir, os ladrões podem vir lhe tomar. Então cria uma instabilidade, uma insegurança na sociedade e aí ninguém consegue viver bem. É claro que para superar tudo isso, você tem que criar o quê? Um outro mecanismo onde haja uma integração, né? Onde haja uma distribuição da renda, etc. Isso pressupõe o quê? Isso pressupõe que a sociedade, viver no mundo, significa uma integração. E a integração ela está cada vez mais aumentando. Então, hoje em dia, como eu falei da integração da circulação de pessoas, se tem integração da economia, né? Quando um país entra em crise, afeta os demais. Quando um país prospera, auxilia os demais. Então, essa ideia de integração está cada vez aumentando. Nós estamos conseguindo hoje isso com as telecomunicações. Então, cada vez mais as pessoas estão integradas. Então, a ideia de um separatismo, de uma divisão, ela vai ruindo por terra. A nível elementar da natureza, o que acontece? Os elementos estão em constante interação. Então, podemos pensar que a física já trabalha com essa ideia, não é? Que um elemento pode estar, um átomo, né? Pode estar aqui em Serrinha, um outro na Lua, por exemplo, e você criar uma frequência entre eles e eles vão vibrar na mesma sintonia nessa distância imensa. E o interessante é que não há lapso de tempo, é instantâneo. Se você movimentar o átomo daqui, automaticamente o outro átomo lá responde, desconsiderando totalmente a ideia da velocidade da luz. Então, tudo isso mostra que o universo é cada vez mais integrado. E quando a física vai estudando cada vez mais o fundamento do universo, descobre que, na realidade, por exemplo, o vácuo, por exemplo, né, que eles dizem que não existe nada. Na verdade, o vácuo é alguma coisa que tem uma certa energia que está ali. Ou seja, o vácuo é interessante, o vácuo não é nada. Então, ele está integrado numa rede de vibrações que é detectado. Então, quando eles colocam, por exemplo, um instrumento no vácuo, detecta. Agora, detecta o quê? O vazio. Então, tudo isso são paradoxos que aparecem para a ciência e nós precisamos refletir. Então, quando se pensa a questão, né, da mediunidade, dessa visão de interação, é preciso perceber que o universo inteiro está conectado. Então, nesse sentido, quando nós pensamos as possibilidades de comunicação mediúnicas que acontecem e que Allan Kardec finalmente vai estudar isso no século XIX, porque até então todo esse problema era relegado ao ocultismo, à superstição, e não era estudado de forma coerente, profunda, para tentar entender os fenômenos que estavam, né, embasados nesses fatos. Então, Allan Kardec ele é o primeiro a fazer isso de uma forma sistemática. Tanto é que ele vai criar, vai desenvolver e vai desdobrar isso em uma nova doutrina, que nós chamamos de doutrina filosófica, científica, né, e religiosa. Então, a mediunidade ela termina sendo esse ponto fundamental da doutrina espírita. E, nesse sentido, a gente deve pensar que a comunicação com o mundo espiritual ela é um elemento que faz parte da própria existência do homem. E aí acontece um fato interessante, que é a ideia de naturalizar os fenômenos. Por que naturalizar? Porque até então, muitas vezes, nós tratamos a questão, né, mediúnica como se fosse algo sobrenatural. E o esforço deve ser no sentido de tornar isso uma coisa natural, normal, e não algo extraordinário, como se pensa usualmente. Nesse sentido, nós precisamos pensar que a questão da interação entre esses vários planos, elas acontecem diariamente em nossas vidas. Normalmente, nós atribuímos aos médios. Então, os médios, né, aqueles que têm uma mediunidade acentuada, nós dizemos que eles têm contato com a espiritualidade. Mas não é assim que as coisas acontecem, né? O próprio Allan Kardec já diz que
todos somos médios. E por que todos somos médios? Porque todos somos espíritos. Ao sermos espíritos, nós estamos automaticamente interagindo com o universo, automaticamente. O que acontece é que uns têm a capacidade maior de registrar isso nesse corpo, nessa roupagem. Outros, nem tanto. Mas o fato de não estar registrando não quer dizer que não esteja recebendo as informações, que não está em contato com a espiritualidade. Então, em nossa casa, em nosso ambiente de trabalho, na rua, no supermercado, aqui no centro espírita, a todo momento nós estamos entrando em contato com esses seres espirituais que estão vivendo no universo e estão, de alguma forma, interagindo conosco. Então, não é possível separar, mesmo que eu não seja aquele médium ostensivo, que consigo perceber a presença, distinguir o ser, captar os seus pensamentos, descrever a sua roupagem, descrever a sua aparência, mesmo que eu não consiga fazer isso, mas o fato de eu não conseguir tal sensibilidade não impede que ele esteja próximo de mim e esteja de alguma forma interagindo conosco, em nosso dia a dia. Aí começa um processo de pensar que, quando estamos nas atividades cotidianas, nós estamos em interação com essa realidade espiritual. Então é importante que, se você está viajando num ônibus, se está viajando num avião, num carro, se você está em sua casa, se você está deitado, os espíritos normalmente estão por perto. E cabe a nós começar a fazer um esforço de saber que isso acontece. Saber que isso acontece é importante. Por quê? Porque muitas vezes isso nos previne de alguns inconvenientes. Porque muitas vezes eles nos inspiram, e nós tomamos decisões, às vezes apressadas, no caso de espíritos inferiores. Então, nesse caso, temos que ter o cuidado de perceber que, por estarmos no universo em que não estamos isolados, estamos passíveis e sofremos influência. Então, nesse sentido, é que Jesus diz: orai e vigiai a todo instante. Então, observe que ele já alerta há 2000 anos ao cuidado que devemos ter no nosso dia a dia para não sermos influenciados por esse tipo de espiritualidade, por esse nível de espiritualidade. Nesse sentido, cabe construir um mecanismo de proteção. E como é que se constrói um mecanismo de proteção? Pastorino ele tem um livro, Técnica da Mediunidade, ele fala muito sobre isso. Ele diz que é necessário mudar a frequência, que é necessário elevar a frequência para que a gente sintonize com esferas mais elevadas, com essa faixa de pensamento superior. A ideia é muito simples, é como uma rádio, Se você sintoniza no dial de um rádio em uma faixa, vai captar o sinal de uma rádio ou de outra, assim por diante. Então é muito simples esse princípio. No nosso caso, é o pensamento que vai nos elevar e nos fazer sintonizar com uma outra esfera da espiritualidade. Aí cabe aquela coisa, da preocupação com o que nós pensamos. E isso nos leva a uma frase muito popular: me diz o que andas, que eu digo quem és, me diz o que tu pensas, que eu te digo quem são as tuas companhias espirituais. Então, nesse sentido, é necessário construir um pensamento mais elevado para nos sintonizarmos com a espiritualidade maior, E aí cabe isso através do pensamento. Então, pensar coisas boas, pensar no bem, pensar coisas elevadas. Isso é lógico que é um exercício que deve ser levado na prática, porque não é possível automaticamente você conseguir manter o pensamento elevado. Mas é um esforço, porque toda vez que você desce o pensamento, imaginemos uma frequência mais baixa, onde você vai sintonizar com esses espíritos, você tem que manter o pensamento elevado para sintonizar com os espíritos superiores. E aí cabe um esforço muito grande que vai do que pensamos, do que falamos, das conversas que entretemos com as pessoas, dos programas de televisão que assistimos, dos livros que lemos, daquilo que vemos na internet. Então, começa todo um esforço de verificar aquilo que fazemos no dia a dia. Muitos dirão que isso vai parecer uma neurose, Então, estamos ficando neuróticos porque estamos selecionando tudo que chega até nós
tudo que nós entramos em contato. Mas não é. É uma questão apenas de equilíbrio e uma questão de saúde. Nesse sentido, quando nós começamos a mudar o padrão, o padrão interno da criatura, isso é difícil de explicar, mas imaginemos que você está vivendo uma certa faixa vibratória, vamos dizer assim, que é mais fácil, um padrão, e de repente você vai se trabalhando e muda de faixa. Isso é muito comum quando a gente vai amadurecendo, né? Na adolescência, nós nos interessamos por certas questões. Sei lá, vamos supor que a gente gosta de curtir festa, né? E chega uns 30, 40 anos, isso vai diminuindo, você perde isso, eu não gosto mais de ir, não sinto vontade, eu não vou, não é porque eu sou proibido de ir, ou porque eu não devo ir, não vou porque eu não tenho interesse em ir mais, é diferente. Então, quando as pessoas vão atingindo um certo padrão, né, evolutivo, certas coisas começam, perdem o interesse. Então, você perde o interesse de ter certos tipos de conversa, não no sentido moral, de que é errado ou certo, mas no sentido de que isso não atrai, não lhe apetece, né? não lhe agrada. E começa uma mudança nesse padrão vibratório. Então, por isso que muitas vezes estar numa esfera espiritual mais elevada de pensamento não é algo de vigilância, é algo natural. É claro que alcançar isso exige esforço, né? Que é a história que você tem que treinar e desenvolver essa habilidade para conseguir alcançar esse padrão, você não ficar descendo mais. Isso é um esforço de trabalho, é a evolução, é o autoconhecimento, é a forma íntima que tem que ser burilada na criatura para que ela alcance esse patamar. Só que aí uns podemos dizer assim, mas isso é um esforço muito grande e vale a pena? Lógico que vale muito a pena. Porque imagine uma situação onde você começa a se desinteressar dessas situações, isso vai levar o quê? Vai levar a bem-estar, não é? Vibrar espiritualmente de forma mais elevada significa ter mais saúde. Vibrar espiritualmente de forma mais elevada significa estar evitando a inspiração de espíritos inferiores. Significa evitar, por exemplo, obsessões, não é? Problemas familiares, porque você começa a criar toda uma infraestrutura espiritual que lhe protege no seu dia a dia. Então, é algo muito lucrativo. Se nós fossemos fazer uma contabilidade, né, de forma contábil, nós devemos dizer que é muito lucrativo, muito econômico, pensar assim, porque ia nos blindar de muitos problemas que nós enfrentamos em nossa vida. O problema é que nós não estamos a fim de nos disciplinarmos. É simples perceber isso no dia a dia. A questão da alimentação, até que a gente ouve todo dia os médicos falarem, os nutricionistas, precisamos ter alimentação saudável. A alimentação saudável significa mais saúde, longevidade, retardar envelhecimento. Quando ficarmos idosos, a mente vai estar mais saudável, uma série, o coração vai estar melhor, a pressão, há uma série de recomendações positivas. Só que o que o problema acontece, temos que fazer um esforço de ter uma alimentação saudável. Então, ela não vem até nós, está aí, mas temos que o quê? Nos policiarmos, nos vigiarmos para nos alimentarmos de forma saudável. O que é que eles dizem? Fazer atividade física, né? Então, nós temos que ter uma atividade física regularmente para ter uma saúde física. Então, observe que tudo isso está acessível, mas nós precisamos ter o esforço e pôr em prática essas atitudes que irão nos dar saúde. Uma vez postas em prática e colocadas no nosso dia a dia, elas serão vividas mais ou menos que automaticamente e vão nos propiciar saúde. A mesma coisa no âmbito espiritual. Se nós começamos a mentalizar e a pensar nesse padrão, nós iremos lentamente recondicionando o pensamento para essas faixas superiores da espiritualidade. E, nesse sentido, iremos criar a possibilidade de uma harmonização e uma vida melhor. Então, nesse sentido, essa espiritualização ela vai trazer outros benefícios que são bem interessantes. Ela vai nos proteger do mundo. Quando a gente sai, eu acho muito legal quando a gente vai em shopping, né? Acho shopping bem interessante essa situação. Você vai no shopping e começa a ver as lojas, né?
E aí ele está dizendo assim, ó, compre, 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 consuma, consuma, né? E hoje tem um mecanismo muito fácil de consumir, que é o cartão de crédito, né? Então, você é cliente de um banco, ele te dá um cartão de crédito aí de 10 mil reais e você pode gastar os 10 mil reais, né? Só que aí você tem que ter o quê? A disciplina. Você não pode consumir, senão no final do mês você não consegue pagar a fatura do cartão de crédito, você vai ter um problema grave. Então, observe. E além o shopping ali é o momento de você concretizar aquilo que você viu muito na televisão, né? A oferta dos produtos, celulares novos, notebooks, essas coisas todas, a televisão, a internet, lhe bombardeando. E nós começamos a nos seduzir por tudo isso. Então é a roupa nova que a gente vê na vitrine, né? O sapato novo. Aí nós criamos as datas específicas para isso. Nós criamos o Natal, né? Nós criamos o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Eu costumo brincar muito com meus alunos, né? Que agora, na Páscoa, eles estão vendendo ovos de Páscoa a 10 vezes no cartão. Eu fiquei impressionado que quando você acaba de pagar um mês, já começou o outro ano, né? E como é que alguém passa um ano pagando ovo de Páscoa, né? Então é uma coisa muito sui generis, porque não é algo de primeira necessidade, né? Não é um remédio que ficou doente, não é um produto caro, não é uma câmara, nada. Você tem pagando um ovo de Páscoa. Então observe como é que isso acontece. Então nós somos bombardeados por isso. Aí nós somos seduzidos, né? É uma sedução nesse processo. Quando você está nesse nível, né, onde a questão material é fundamental, você começa. Se eu não vestir a roupa, né, uma calça Calvin Klein, eu estou fora do grupo, né? Se eu não usar um relógio tal marca, não estou adequado. Se eu não comprar o último celular da última geração, eu também não estou adequado. E aí você começa a se preocupar com isso e começa a comprar. Aí você vira escravo da situação. Que observe que não é não comprar o bem, né? Essa loucura de dizer, nós não podemos usar os bens estão aí para ser usados. Vivemos escravos deles. E começamos a comprar. E muitas vezes o que acontece? Nós temos objeto em casa, né? Nós temos o celular em casa que está funcionando bem, mas a gente compra o da última geração. Nós temos muitas vezes um notebook que está funcionando, um computador em casa, mas você compra um mais novo. E o que acontece? Você compra porque está sendo seduzido, levado, e na sua reflexão, o que acontece? O mundo material é importante para eu ser valorizado. Então, o valor que eu tenho é o valor do que eu possuo, não é o valor do que eu sou. Isso que faz. Ora, quando nós conseguimos, através de um trabalho, né, de espiritualização do ser, e nós começamos a nos desvincular do mundo material, o que vai acontecer? Essa sedução não nos atinge mais. Por quê? Porque isso que bens materiais, objetos materiais, não me fascinam mais. Porque o meu fascínio vai estar ligado a questões espirituais. Então eu tiro do material e coloco no espiritual. Ou meu fascínio está na questão de viver princípios, viver valores, viver ideias. Então, como eu tenho que me vestir, eu tenho que comprar roupas. Eu vou ao shopping e compro roupas. Mas eu compro roupas porque eu estou precisando comprar roupas, né? Se o meu celular tem um problema, quebra, para de funcionar, eu vou comprar um outro celular porque o meu não está funcionando. Então, muda a relação, né? E quando você sai dessa faixa, isso tudo aí deixa de lhe atingir e de lhe afligir. Aí o que acontece? Nós ganhamos nosso salário e ele nunca é suficiente porque nós estamos sempre comprando muita coisa. Quando a gente consegue reverter o processo, o salário vai dar para comprar a vida. Vivemos por quê? Porque você começa a redimensionar. E aí Leon Denis dizia, nós temos que reduzir as necessidades. E é interessante isso, porque nos desdobramentos da atualidade, né, a questão da civilização, a previsão é que, se eu não me engano, se é 2050, a população mundial deve chegar a 9 bilhões de habitantes. Então, será impossível consumir, como a gente tem esse modelo hoje, né, de consumir desenfreadamente. Isso vai ter que ser reestruturado. Então, chegar à ideia de Leon Denis, mesmo lá do passado, ou seja, devemos viver com o mínimo necessário para a nossa subsistência. Por quê? Porque o padrão, o que vai nos motivar serão outras coisas. Então,
o que vai encantar as pessoas, o que vai levar a serem felizes, plenas, não será possuir os bens, será, bom, eu quero ser um médico, eu quero ser um excelente médico. Eu quero ser professor e vou ser um excelente professor, né? Eu quero ser um engenheiro e seria um excelente engenheiro. Então, o que me realiza, o que mais me faz feliz é o exercício de minha atividade profissional. O que me faz feliz é viver uma experiência, sei lá, afetiva. O que me faz feliz é ajudar as pessoas. O que me faz feliz é ser cordial, né? O que me faz feliz é, de repente, visitar hospitais e tirar um dia de minha semana, uma tarde, visitar hospitais e ficar conversando lá com as pessoas doentes, visitar um abrigo de idosos, de crianças, né? E isso que me faz feliz. Você começa a mudar e as pessoas continuarão sendo felizes, continuarão se realizando, mas em outro patamar. Em vez de você sair do shopping, né? E dizer assim, se eu não comprar hoje, eu sou uma pessoa infeliz. Imagine eu shopping e não vou estar com a sacola na mão, né? Isso realiza as pessoas mudar o padrão, né? Eu estou agora em minha casa, já tarde, em vez de eu ir ao shopping, eu vou a um hospital, porque eu quero, nesse momento, colaborar, eu quero auxiliar alguém que sofre e que pode falar sozinho, eu vou lá conversar com essa pessoa, bater papo com ela. Então, você muda, não é? Muda a faixa de interesses, nivela por cima e modifica o perfil da sociedade. Então, nesse sentido, você começa a pôr em prática um outro padrão de vivência. E é nesse sentido que você percebe que os princípios evangélicos é que estão norteando tudo isso, né? Estão modificando tudo isso, porque eles que vão permitir que você dê esse upgrade, né, na sua vida, na sua dinâmica de sua existência. Nesse sentido, o que acontece? A sua mente começará a processar e a interagir em um outro padrão espiritual. Logo, toda vez que vier uma ideia inferior, você censura. Toda vez que vier um impulso negativo, você censura. Né? Automaticamente censura. Por que vai censurar? Porque seu padrão já não permite que se fale certas palavras. Então, tem pessoas que elas não pronunciam mais certas palavras. Né? Pornografia. Algumas pessoas já não pronunciam mesmo. Então, elas vão criando uma situação, né, de que elas vão censurar. Mas essa censura não é uma censura da educação. Isso é importante. Né? Porque, às vezes, quando eu falo educação, é a censura da polidez. Né? Então, eu não posso xingar no centro espírita, mas na minha casa eu posso xingar. Não é nesse sentido. A ideia é que, se você constrói isso em você, isso faz parte da sua vida em todos os momentos. Então, você não vai, né, falar isso de um modo geral, porque isso se constitui na sua própria estrutura espiritual interior que você construiu. Então, nesse sentido, não se fala a pornografia ou a palavra, né, o xingamento, não é porque é feio, é porque isso está dentro de sua estrutura espiritual que não te permite fazer isso. E não sei se é Hermínio Miranda ou é Pastorinho que diz o seguinte, que quando o médium está incorporado e o espírito quer xingar pelo médium, o médium censura. Aí ele diz, mas por que o médium, ou o espírito quer bater na mesa e o médium, né, impede esse movimento? Aí ele diz o seguinte, que o médium equilibrado em seu dia a dia, que não bate na mesa, que não grita, que não fala palavrões, isso está na estrutura dele. Quando o espírito sugere, a própria estrutura do médium restringe. Então, contém esse processo. Aí fala, o médium educado é a pessoa educada. Né? Então, não é aquela coisa artificial nesse momento eu vou ser educado, né? No outro momento eu não sou educado. Então, cria um processo onde essa ideia de que vai estar em todos os instantes da vida. Isso é importante. Isso nos lembra a questão de que é o Evangelho que vai nos orientando nesse processo de nos melhorarmos, de vivermos a fraternidade, de vivermos o amor, de vivermos a compreensão, de vivermos a tolerância, o perdão, não é? De termos como metas de espiritualização, metas de transcendência, que são ensinamentos que nos promovem, nos impulsiona para um crescimento espiritual cada vez maior e que nos torna mais felizes. E isso vai nos poupando, nos propiciando ter uma vida aqui na Terra, uma vida mais tranquila
sem nos afligirmos com os problemas que o mundo traz, porque nós começaremos a deslocar o nosso centro de interesse de questões meramente materiais para questões espirituais. Nesse sentido, isso vai nos permitir uma interação cada vez maior com a espiritualidade superior. Então, vai ser possível de pensar que iremos estar em contato com espíritos cada vez mais elevados, com as suas ideias, e eles estarão próximos da gente, porque as nossas preocupações superiores, os nossos interesses superiores, os atrairão para próximo da gente. E ao estar próximo desses espíritos, nós iremos estar absorvendo a irradiação deles, que é de equilíbrio de paz, e vai nos pacificar e vai nos trazer bem-estar. É isso que os médiuns dizem quando estão recebendo bons espíritos, ou o contrário, quando estão em contato com espíritos inferiores. Então, observe que mudar essa sintonia vai criar um outro padrão e vai também educar os demais espíritos. Quando você avança espiritualmente, você começa, lógico, a influenciar aquele ambiente onde você vive, onde você circula. E aquelas entidades que estão ali sofredoras também irão ser beneficiadas pela sua vivência, pelo seu modelo de vida, pelo seu estilo de existência. Então irão colaborando, porque nesse sentido nós sempre imaginamos que nós somos inspirados, educados pelos espíritos superiores, mas nós aqui na Terra também educamos, Muitos de nós aqui somos almas também já avançadas, a gente não sabe, a gente não conhece, não está aí com a luz brilhando, mas está também influenciando os encarnados e também os desencarnados. Então nós também somos educadores nesse processo, nesses dois mundos que estão, ou melhor, essas duas faces de um mesmo mundo, que estão interagindo. Então, quando nós vivemos, nós estamos também contribuindo para educar essa massa de espíritos que estão aqui na Terra, vivendo aqui ainda presos a interesses aqui do mundo material, mas podemos estar colaborando para a sua melhoria e para o seu avanço espiritual. Então, nesse sentido, a mediunidade ela deve ser vista como algo muito mais amplo, muito mais extensivo do que meramente a gente ver um médium dando uma psicografia ou dando uma psicofonia, simplesmente, mas pensar que é sempre algo que está interagindo no universo. Eu imagino que no futuro deverá se pensar a seguinte ideia: quando alguém escreve um livro, não vai ter mais o autor, Quando alguém faz uma obra de arte, não haverá mais o autor. E aí, quem foi que fez? Sei lá, foi fulano. Ele foi apenas a expressão da ideia que se materializou através dele. Isso pode parecer estranho, mas a ideia de autoria ela é bem recente, da modernidade. Na Idade Média, os pintores não assinavam os quadros, Então, essa ideia é bem recente e tem a ver também com o capitalismo, a ideia de vender, ganhar dinheiro, direito autoral, etc. Então, imagine que no futuro, para quê? Não precisa ter o nome, porque isso é valorizar o ego, e o ego não deve ser valorizado. O que deve ser valorizado é o eu, e o eu não dá importância a esse tipo de coisa. Então, imaginar que no futuro não haverá mais isso. E observe que, hoje em dia, boa parte dos livros que estão se publicando nas livrarias universitárias, muitos deles ficam disponíveis na internet. Você lança, vende um tempo, já estão disponíveis em PDF. Então, a pessoa pode mais comprar o livro, já baixa o livro, não é de forma ilegal, não, seja de uma forma pirata, mas a ideia mesmo de estar disponível nos sites. Então, a ideia de que parece que a tendência é que essa coisa do autor, aquela coisa de você vender, ganhar dinheiro, tal, essa coisa, vá desaparecendo, e o que fique, de fato, é aquela pessoa que produz algo porque ela sente o prazer, sente a satisfação de construir algo e ofertar à humanidade, sem estar preocupado se isso vai lhe trazer nenhum bônus, nenhuma vantagem material, Então, é como aquela história do médium, O médium deve dar de graça o que de graça recebeu. E se nós formos mais longe, podemos pensar que tudo que nós produzimos está em Deus. Se tudo que nós produzimos está em Deus,
Na realidade, nós somos apenas uns portais, não é? Médios de Deus, que estamos, na realidade, materializando, expressando nesse mundo ideias que, como diria em Platão, estão no mundo das ideias. E a gente pode especular que o mundo das ideias pode ser, no fundo, talvez a própria divindade, onde tudo está lá perfeito. E não é que na Terra só, de alguma forma, interagindo com isso tudo e expressando no mundo. Então, quando alguém inventa algo, quando alguém escreve algo, quando alguém revela algo ao mundo, de repente está apenas sendo médio de Deus, porque está revelando, porque de alguma forma isso está na divindade, porque não há nada fora de Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa noite.